revisão do plano diretor começa a ser votada hoje pela Câmara Municipal de São Paulo às 10 horas e 20 minutos. O Ivan Brandão traz todas as informações. Ivan, bom dia. Mais uma vez, a gente vai falar mais tarde dos microapartamentos também, né? É isso, Carla, porque, enfim, o plano é gigantesco, né? Só uma minuta, eu falei que tem 130 páginas e que deve ser votado hoje, uma primeira votação, um texto que prevê, entre muitos pontos, por exemplo, a possibilidade de que uma construtora levante prédios de até 9 vezes o tamanho do terreno, desde que essas construções sejam destinadas a habitações sociais. Hoje a lei só permite que esses prédios tenham até 4 vezes o tamanho do terreno, ou seja, uma mudança importante na cidade, e em paralelo a isso há uma questão judicial também, né? O Ministério Público de São Paulo ainda tenta na Justiça suspender a votação da revisão do plano diretor aqui da cidade de São Paulo, né? E sob que argumento, né? A MP, a gente estava falando aqui mais cedo, acusa a Câmara Municipal de ter desconfigurado, esse é o termo utilizado pelo Ministério Público, o projeto original da Prefeitura. Assim, de fato, se a gente for olhar, as mudanças foram feitas, algumas mudanças foram feitas, mas é o que a gente estava falando aqui mais cedo, né, Megali? É papel da Câmara pegar um texto que vem do Executivo e promover alterações também. E aí eu citei uma aqui, né, que é o caso dos eixos de transporte, né? São Paulo tem umas faixas que ficam ao redor das linhas de metrô, das estações de metrô, das estações de ônibus, dos terminais, e dentro dessa faixa os prédios têm uma metragem limite para serem construídos. E aí a revisão que foi encaminhada pela Prefeitura previa um aumento dessas faixas, mas para que moradias de cunho social, habitações sociais, que eles chamam, né, fossem construídas. Então a Prefeitura quer levar mais gente para morar perto dessas avenidas, mais perto do transporte público e principalmente visando as pessoas de baixa renda, né? A ideia do prefeito então era ampliar em 50% o potencial de construção nessas regiões, né, perto dessas áreas, mas destinar 20% das construções para habitações sociais. O texto que vai ser votado hoje, que foi aprovado na comissão, mantém a mesma faixa, mas ele tira esses 20% que eram voltados para as habitações sociais, ou seja, isso pode mudar justamente o adensamento ali, porque você estava querendo, sei lá, de alguma forma privilegiar o transporte público, mas as pessoas de baixa renda não estarão ali representadas, que é o principal objetivo da Prefeitura. Enfim, o relator do projeto garante que, embora isso seja previsto na revisão do plano, o assunto ainda vai ser melhor discutido na lei de uso e ocupação do solo. Isso também está na pauta da Câmara Municipal. Afirmou também o relator Rodrigo Goulart, do PSD, que cada caso vai ser analisado individualmente sobre esse caso específico, né, do eixo de transporte, e afirmou que muitas mudanças, né, na verdade, rebateu esse argumento do MP, que as mudanças foram feitas sem ser discutidas nas audiências públicas, sem que houvesse estudos técnicos sobre isso. A gente tem a palavra aí do vereador Rodrigo Goulart. São importantes os dados, os estudos, nós não tomaremos nenhuma decisão sem embasar com justificativas. Vontade legislativa, acho que impera no legislativo. Inclusive, falando em vontade legislativa, acho que tem muita gente que tem vontade de estar aqui. Aí, como não conseguiram, eles acabam tentando tomar algumas outras medidas. Mas nós temos justificativa para tudo que foi apontado. Bom, o Ministério Público também alega que algumas dessas mudanças aí não foram discutidas. Falei aqui, né, nas audiências públicas durante a tramitação do projeto, porque o texto foi mudado depois das 47 audiências. O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, então, que também reclamou, acho que todos eles reclamaram, né, de alguma forma da ação do Ministério Público, mas tem um aceno ao MP e também a oposição, né, um pedido do PSOL. Eles vão promover 8 audiências públicas entre a primeira votação e a segunda, né, porque esse texto precisa ser aprovado em 2 turnos, né, enfim, e em relação a essa ação judicial, a Câmara já prestou os depoimentos para a Justiça. A gente ouviu o presidente da Comissão de Política Urbana, que é advogado e tal, ele que estava falando justamente, o Rubinho Nunes, sobre esses esclarecimentos. Ele acredita que a Justiça não deve dar prosseguimento aí a essa ação do Ministério Público, que quer travar a votação da revisão do plano diretor. Vamos falar então dos microapartamentos, Ivan, porque eles não servem para estar nessa porcentagem que você falava das moradias populares, né? Eles não são feitos para isso. Não são feitos para isso, mas o grande lance é que, assim, a última revisão do plano diretor possibilitou esse boom, né, de microapartamentos, estúdios, né, apartamentos de 30 até 35 metros quadrados, e a intenção dessa gestão, da gestão Ricardo Nunes, era dar uma parada e de alguma forma frear o aparecimento, o surgimento desse tipo de moradia, né? Justamente por causa do adensamento, que é feito de uma forma, segundo eles, não homogênea, porque você tem, eu vou explicar, o texto, você tem os prédios que são 100% residenciais e outros prédios que são
comercial, são estúdios e você acaba povoando edificações na visão da prefeitura. Aqui é para funcionar consultório, uma loja, um escritório de advocacia e do lado tem um apartamento residencial. E aí a prefeitura, e além do fato de que do uso das garagens, né? Você adensa. Eu acho que esse é o ponto principal mesmo da discussão, que são as vagas de garagem e as vagas nas ruas, porque você acaba botando muita gente para morar nesses centros que já são muito movimentados, com os apartamentos menores, mais gente morando, e você acaba dando um nó no trânsito, enfim. Aí como é que a prefeitura queria desestimular esse tipo de construção? Colocando um impedimento para as construtoras, fazendo com que as construtoras pagassem a mais para construírem as vagas de garagem, para pelo menos impedir que, enfim, os carros, houvesse um crescimento do número de veículos circulando nessas regiões. Mas o texto que vai ser votado hoje fala que a regra valeria apenas para os prédios que são totalmente residenciais. E os prédios totalmente residenciais representam menos da metade dos empreendimentos que tem esse tipo de estúdio, esse tipo de moradia. Então não faria, na prática, muita diferença, ou seja, não vai na onda, o texto da Câmara não vai na onda do que o prefeito gostaria. Mas o Rodrigo Goulart, ele falou sobre isso também, aí ele explica, Megali, que a ideia é evitar uma crise imobiliária na cidade, porque esses estúdios estão ficando vazios. Na verdade, o que nós estamos buscando é um adensamento mais homogêneo da cidade e mais qualificado. Então é por isso que não adianta a gente ficar igual hoje, o que essa legislação acabou proporcionando para a cidade. Muitos estúdios, microapartamentos por toda a cidade para conseguir construir apartamentos maiores. Nós estamos vendo aí um vazio desses microapartamentos. Com certeza daqui a pouco gerará uma crise com muitas pessoas aí com esses apartamentos ociosos, muitos empreendedores inclusive. Então nós vamos buscar regular da melhor forma para que essa produção seja mais efetiva e atenda principalmente as famílias com menor renda na cidade. E aí ele responde por quê. A legislação antiga, ela incentivava a construção desse tipo de moradia, né? E a atual visa dar uma freada nisso, mas, enfim, a Câmara está no meio termo ali, porque tirou a questão dos prédios que são, sei lá, híbridos, né? Sim. Então... Ouça esse número aqui. Número de microapartamentos em São Paulo sobe 3.427% em 6 anos. Números do Secov. Faz sentido. 3.427% em 6 anos. Então é muita coisa, muita coisa. E uma família não mora nesse apartamento, né? Não tem condição de morar com... não. Isso não existia. Eu morei num apartamento de 36 metros quadrados na Lapa, quando eu morei sozinho. Durante um tempo a Ana morou comigo lá, obviamente não durou muito. Eu nunca tinha visto um apartamento menor. Eu sei que existem, mas eu nunca tinha entrado num apartamento menor que o meu até então. E aí apareceram esses aí de 27, 25, 22, 19, 18 metros quadrados. Eu me lembro da primeira vez que eu fui ver um desses. O Marcos Paulo Reis, acho que me chamou. Acho que a irmã dele ia expor ali fotografias no lançamento. Falei, passa lá. Eu falei, gosto de ver lançamento, vou lá ver. Eu fiquei besta. Falei, gente, mas alguém vai morar aqui? Num lugar... Isso deve fazer coisa de, sei lá, 10 anos. Um pouquinho menos que isso. É algo muito novo, né? Muito novo. E muita gente embarcou nessa ideia. Eu vou comprar um apartamento desses, não é tanta grana. Vou botar para alugar, um estudante universitário, Airbnb, coisa e tal, e não tá virando, né? Não tá virando tanto assim. Esses apartamentos, em geral, ficam vazios. Então. E assim, a gente tá falando aqui de pontos muito específicos de um projeto que é gigantesco, né? Então, é importante que a gente acompanhe a votação hoje, o que vai sair desse projeto do substitutivo. Mas assim, tem muita coisa que já não tá indo muito na onda do prefeito Ricardo Nunes e tá sendo mudado lá na Câmara Municipal. Às 3 horas tem a votação, a gente vai acompanhar, claro, também aqui, né? Mas a ideia é essa, da prefeitura é essa, né? É focar em habitações sociais. Existem outros pontos muito polêmicos, mas, enfim, o que decidir está decidido também, né? É lógico que vai ser judicializado e tal, mas é uma discussão que está sendo feita. Foram 47 audiências públicas até aqui. Nossa, passou rápido, né? Mesmo assim, eu lembro quando a gente começou a falar das audiências e tal. Obrigada, viu, Ivan? Valeu.